Olá, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai falar de marketing e vendas. Mas enfim, hoje a gente vai falar aí do administrando marketing e vendas. Por que esse gerúndio, né? Por que o administrando? Porque como eu comentei um pouco tempo atrás, quando eu estava falando aí da PS, supostamente a nossa empresa já está aberta. Essa questão da estratégia do marketing, a gente pensa nisso, né, nos dias de pré-abertura e depois permanentemente quando a empresa está aberta. Então, supondo que a gente abriu a nossa empresa, como que é que a gente vai administrar o marketing à venda, né? Como é que a gente vai administrar essa nossa empresa nesse relacionamento com o mercado, com o consumidor, com os nossos, o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, tá? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Esse momento de entrada, expansão, confirmação de uma empresa em relação ao mercado não é uma coisa acidental, não é uma coisa casual. É necessário planejamento, tá? Isso não é muito a realidade das nossas empresas, das nossas pequenas empresas. Durante o decorrer das nossas aulas, foi inevitável de a gente fazer essa contextualização com o momento que a gente está vivendo, com a realidade que está nos cercando, com questões aí de lockdown, de fechamento e da mudança que as empresas tiveram que ter, aquelas que estão tentando sobreviver, porque muitas empresas não conseguiram nem sobreviver, muitas empresas ficaram pelo caminho. E uma das coisas que eu chamei a atenção de vocês é de que hoje esse setor aí, que talvez seja o setor mais prejudicado, que é o setor de bares e restaurantes, setor de serviço, de alimentação como um todo, assim como também as empresas de comércio, de varejo, também não se livraram disso, mas essas pelo menos, por exemplo, no momento atual, a gente retomou essa semana, ainda com horário precário, ainda com horário reduzido, mas as empresas foram autorizadas a reabrir. Bares e restaurantes ainda estão fechados, barracas de praias ainda estão fechadas. Mas quando isso começou, há um ano atrás, o que aconteceu? Muitas dessas empresas que não haviam atentado, que não haviam descoberto ainda para a possibilidade do mundo virtual, para a possibilidade dos aplicativos, que hoje são grandes parceiros para auxiliar as operações, para promover as vendas, né? Para fazer aí as empresas funcionarem mesmo nessa condição precária que a gente está vivendo. Essas empresas de um dia para o outro tiveram aí que se reorganizar, que se reestruturar, que se repensar para dar início, para startar esse tipo de operação, esse tipo de acrescentar esse tipo de serviço à sua realidade, ao seu dia a dia. Então, esse não é o melhor dos mundos. Esse não é o mundo do administrador. O administrador que fica reagindo às circunstâncias normalmente vai sofrer muito e dificilmente irá conseguir sobreviver. Nós precisamos planejar. E essa é uma característica que não é muito cultural do nosso povo. Então, nós precisamos, enquanto profissionais, praticar muito, desenvolver muito isso. As empresas precisam ser planejadas. O marketing, ele é o dia a dia da minha empresa, mas ele muitas vezes antecede as minhas operações. A gente precisa traçar metas, a gente precisa traçar planos, porque à medida que essas metas, que esses planos não se realizam, a gente consegue medir o quão a gente se distanciou daquilo que foi planejado. E quando a gente tem uma bússola, quando a gente tem um norte qualquer,
é mais fácil de retomar o caminho. Diferentemente de quando a gente simplesmente inicia uma jornada sem saber exatamente para onde a gente está indo. Então, o marketing não é algo de ser feito diariamente de uma forma casual. Ele precisa ser pensado, ele precisa ser planejado e, posteriormente, ele precisa ser acompanhado. Então, quando a gente tem aí uma empresa melhor estruturada, quando a gente tem aí as grandes empresas, normalmente a gente tem lá o departamento de marketing, tá? Mas dentro da nossa realidade, dentro das nossas pequenas empresas, como que a gente faz isso? Eu posso abrir mão de fazer isso? Ninguém pode abrir mão do marketing, tá? Independentemente de nós, do nosso porte, né, da nossa operação, da área, do segmento que se está trabalhando, que se está atuando, o marketing é algo fundamental para qualquer empresa, é algo essencial. E aí, de uma forma muito reduzida, muito resumida, mas isso daqui a gente não pode fugir disso, eu chamo a atenção de vocês para o composto de marketing, o famoso 4Ps, tá? Para o nosso produto e barra ou serviço, para os preços, para as promoções e para a praça. Existe uma dissociação entre esses elementos ou uma associação? Esses elementos eles são independentes ou eles são interdependentes? A gente pode avaliar cada elemento desse de uma forma isolada ou a gente tem que avaliar esses elementos de uma forma contextualizada? Fica mais adequado a gente usar esse termo, interdependentes, né? Eles têm as suas características individuais, mas eles interagem entre si, eles se relacionam entre si. A gente não consegue separar. E um grande erro, pessoal, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês nesse instante, essa questão do produto, porque um grande erro que as pequenas empresas cometem, que é aquelas empresas que não têm um departamento de marketing ou que não têm pelo menos uma cultura, um pensamento de marketing cometem, é que a gente consegue vender qualquer produto para qualquer pessoa, em qualquer mercado. Daí que surge aquela frase famosa que o cara é tão bom vendedor que ele vende geladeira para esquimó. E isso é uma tremenda de uma mentira, tá? A gente não consegue vender qualquer produto para qualquer cliente. A empresa que vai tentar vender qualquer produto para qualquer cliente, ela vai gastar muita energia e provavelmente ela vai ter muitos prejuízos. Porque, na verdade, a coisa funciona meio que numa contramão. A gente precisa identificar quais são as necessidades, quais são as vontades, o que o meu cliente quer. E quando eu consigo identificar isso, é que eu vou oferecer o produto ou o serviço de uma forma mais adequada. Tá? Então, a gente precisa estar olhando permanentemente para o mercado. Eu não posso criar um produto para mim. Se eu tenho um restaurante, por exemplo, eu não devo fazer aquele prato que eu mais gosto. Eu devo fazer aquele prato que o mercado gosta, que o cliente gosta. Por que a gente tem tanta oferta de tapioca aqui no Ceará? Porque nós somos apaixonados por tapioca. Será que se nós abríssemos uma loja de tapioca lá no sul, lá no sudeste, daria certo? É provável que sim, né? O turista, quando ele vem para cá nos visitar, eles também adoram tapioca. Então, provavelmente, se a gente for lá para São Paulo, se a gente for lá para a região sul e a gente abrir uma loja de tapiocas, provavelmente também a gente vai ter lá um certo público. Entretanto, esse não é um produto lá da cultura deles. Uma coisa é você vir aqui nos visitar,
consumir e gostar. Outra coisa é você manter isso no dia a dia. Agora, como são mercados maiores, né? Se a gente for para São Paulo, por exemplo, São Paulo é quase que um país inteiro, então a gente abre uma loja lá e vai dar certo. Agora, se a gente levar todas as lojas do Ceará para lá, aí já é outra história. Aqui, isso faz parte da nossa cultura. Nós todos, é difícil você encontrar um cearense que não goste, que não consuma tapioca regularmente, frequentemente. Então você abre aqui várias tapiocarias e você vai ter público para essas várias tapiocarias. Agora, se a gente vai para São Paulo, aí a gente abre uma, duas, três, quando a gente chegar nas várias, provavelmente essas várias irão ter problemas, tá? Então, a gente precisa muito saber ambientar, saber identificar essa necessidade. Da mesma forma, por exemplo, com o que acontece aqui quando a gente abre um restaurante japonês, um restaurante de sushi, um, um restaurante de comida típica. Quando a gente vai fazendo uma operação inicial, a gente vai encontrando público para aquele mercado que a gente está oferecendo. Agora, quando várias operações vão surgindo, aí a gente começa a ter problemas, porque a gente começa a ver que as empresas elas estão competindo e não é uma relação de harmonia, né, da relação harmônica, a gente não teria aí uma relação harmônica. A gente vai ter aí uma relação de competição, tá? E aí supostamente não vai ter espaço para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem mercados reduzidos. Ah, não, mas tem muita gente que consome sushi. Tem muita gente que consome sushi aqui no Ceará. Só que esse não é um prato típico. Não é algo que esteja enraizado na nossa cultura. Não é algo que atinja todas as camadas da população, todas as camadas da sociedade. A gente vai trabalhar algumas faixas etárias, a gente vai trabalhar alguns públicos específicos. Então, dentro do nosso conjunto, a gente vai estar identificando algumas partes e somente aquelas partes serão atingidas, conseguirão ser atendidas. E quando a gente identifica isso, a gente precisa conversar exatamente com aquela parte, tá? Então, para eu identificar o meu produto, o meu serviço, não é algo necessariamente que eu goste ou que eu saiba fazer, mas que tenha demanda, que tenha público. Identificando isso, a gente começa a ofertar e muito provavelmente a gente terá sucesso. Em relação ao preço, essa questão do preço, a gente muitas vezes pode olhar e achar que o preço é somente um valor numérico, é aquilo que a gente paga, é aquilo que a gente gasta, é o nosso custo, é a nossa venda, mas dentro do nosso ambiente de marketing, o preço fala muito mais do que aquele número, tá? Por exemplo, se a gente for numa loja, se a gente vai lá na feira Zé Avelino, na feira da Zé Avelino, a gente vai comprar roupas de qualidade, mas roupas sem marca. Então, o preço daquele produto muitas vezes representa 50 ou até menos, 50%, 30%, 40% de um produto similar que a gente encontra em uma loja de shopping, por exemplo. E nós estamos falando da mesma cidade. Então, o preço dentro do ambiente de marketing, ele vai servir não somente para representar essa relação numérica, tá? Essa relação de quantificação, de mensuração de um gasto qualquer. O preço, ele vai me dar o posicionamento dessa empresa, que a gente chama do posicionamento da marca dentro desse mercado, dentro desse ambiente, tá?
O meu produto tem algum tipo de valor agregado? O meu produto atinge aí uma camada A, B, C, D ou E do meu mercado? Dependendo de qual camada, com qual público eu estiver falando, esse meu preço vai poder ser maior ou menor. As minhas margens poderão ser maiores ou menores. Mas dentro do meu ambiente de marketing, o meu preço não é simplesmente aquela expressão numérica, mas essa questão relativa ao posicionamento do meu produto. Com quem é que eu estou falando, tá? Então, um erro muitas vezes que é cometido quando a gente vai pensar em uma pequena empresa é que a gente vai destinar o nosso produto para os públicos A, B, C, D, E. Dificilmente você consegue fazer isso. Quando a gente tem uma empresa maior, quando a gente oferece produtos aí meio que em escala, commodities em geral, até se consegue muitas vezes atingir aí o público de A a E. Mas, regra geral, a pequena empresa não consegue trabalhar isso. Então a pequena empresa tem que focar muito bem com qual público ela quer falar, para quem ela quer vender. E a partir dos preços ela vai conseguir se comunicar com esse público. A nossa promoção, que é uma palavra aí até de certa forma vulgarizada, ela muitas vezes a gente fala bastante em promoção e ela é usada costumeiramente no nossa cultura, na nossa realidade, como um sinônimo de liquidação, como um sinônimo de desconto, tá? Esse tipo de ação, né, a liquidação, o desconto, a oferta, também é uma forma de promoção, mas não necessariamente esse P de promoção ou essa palavra promoção aqui dentro do nosso composto de marketing, dentro do nosso ambiente, vai ser exatamente aquela faixa que a gente põe lá na frente da loja, da empresa, promoção, tudo pela metade do preço. Não. A nossa promoção vai envolver aí todas as ações que nós iremos implementar para que nós sejamos vistos, para que nós possamos ser conhecidos, para que nós possamos nos comunicar com o nosso cliente. Então, quando eu escolho lá o meu preço, se eu estou trabalhando um preço mais baixo, um preço intermediário ou um preço mais alto, eu estou promovendo a minha empresa, porque eu estou me comunicando com o meu cliente. Se eu estou trabalhando com o público classe A, se eu estou vendendo Ferraris, normalmente quem não tem R$ 1 milhão para comprar um automóvel, não vai passar lá na loja da Ferrari. Essa é uma forma de promover. Será que uma Ferrari custa, se a gente for desmontar a Ferrari, pegar lá, soma tudo que foi de aço, soma tudo que foi de borracha lá no pneu, soma toda porca, todo parafuso, o que se gastou lá de tecido, de fios, de placas eletrônicas, o motor. Será que se a gente isoladamente comparar uma Ferrari e não vou falar com o Fusca, porque o pobre do Fusca até saiu de linha, mas o novo Fusca. Será que a gente conseguiria diferenciar os dois automóveis antes de serem montados, né? Será que um automóvel justifica um automóvel custar R$ 1 milhão e o outro custar 10% desse valor? Se a gente olhar somente para a matéria-prima, não. Mas quando a Ferrari diz que o carro Ferrari custa R$ 1 milhão, é uma forma de ela se promover. É uma forma de ela dizer, olha, o Neymar pode comprar uma Ferrari. E vocês, mortais, não podem. Então, automaticamente, essa Ferrari passa a ser objeto de desejo para todos os mortais. E o Neymar, por mais incrível que possa parecer, aquele que poderia comprar lá e não ia nem
sentir nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de peso na consciência, porque estava gastando lá R$ 1 milhão no carro, ele ganha de graça, porque a Ferrari vai usar e vai explorar a imagem dele para que ele também possa construir, possa despertar esse desejo, né? Por isso que grandes montadoras, grandes marcas aí de automóveis, normalmente patrocinam os clubes lá na Europa. E eles fazem esse tipo de vínculo, esse tipo de contrato, e aqueles automóveis que a gente vê, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, essa turma toda famosa andando aí, normalmente eles ganharam de brinde. E eles são até punidos se eles não utilizarem aqueles veículos para ir lá para o treino. Às vezes o cara vai. Outro dia eu estava vendo uma matéria que o cara foi, acho que era um jogador do Bayern de Munique, se eu não me engano, a Audi é a patrocinadora do Bayern. E o jogador chegou num outro automóvel, não sei se era um Porsche, qual era o carro lá, e ele foi punido, porque contratualmente ele não pode se dirigir ao clube utilizando uma marca rival, uma marca que não é a patrocinadora do clube. E para que ele nem corra o risco de achar ruim, né, e ter que pegar um Uber ou de metrô, de táxi, de ônibus, ele vai e a Audi manda lá um modelo daqueles top de linha, daqueles mais caros, absurdamente caros, manda lá de graça para ele. E automaticamente isso vai despertar o nosso desejo. Então, isso é uma promoção. Eu vou associar o meu produto a uma figura pública, a uma figura admirada, né? Que a gente convencionou chamar aí das celebridades, e daí essas figuras servem de vitrine, essas figuras servem de elementos de promoção. E hoje a gente tem aí muitas formas de promoção, né? Além desse tipo de ação, de você vincular pessoas aos produtos, nós temos aí as propagandas das mais diversas formas possíveis, né? A gente tem aí vários tipos de meios de comunicação atualmente, e principalmente aí a questão da internet, que vem modificando, revolucionando, aumentando aí essa visualidade e transformando também pessoas comuns hoje em promotoras, né, desses produtos também aí através de redes sociais, desses elementos todos que nós temos como forma de comunicação. Tá? Uma outra coisa também que não se deve confundir, né, é a questão da propaganda. A propaganda está contida lá na promoção. E normalmente propaganda, promoção e marketing também as pessoas fazem muita confusão. Porque como elemento do marketing que faz mais barulho, que se sobressai, que aparece, normalmente é a propaganda, a gente associa muito o marketing à propaganda, mas percebam que o marketing é algo muito mais amplo que isso, tá? Então, propaganda é uma coisa, promoção é outra, né? Propaganda é uma das formas de se promover, então a propaganda está contida na promoção e ambas estão contidas no marketing. O marketing é o nosso conjunto maior, o nosso conjunto universo, a promoção um subconjunto e a propaganda um elemento, tá? Se a gente for fazer aí essa descrição mais matemática. E a nossa praça, pessoal, o que seria? Perfeito, é aquela questão mais territorial, né? Aquela questão, isso, aquela que é a questão mais geográfica. A gente está definindo aí um ambiente qualquer, algo mais territorial, algo mais geográfico, né? Mas isso não somente vai envolver a questão do nosso mercado, tá? Como também a questão da nossa estrutura, da nossa instalação, certo? Então, hoje numa cidade como Fortaleza, numa região metropolitana como Fortaleza, você pode ter várias praças dentro da praça maior que é a nossa metrópole, né? Então você tem bairros, você tem as cidades que fazem parte da região metropolitana, isso seria aí sub-áreas da nossa região maior. Você pode olhar para a Praça de Fortaleza, mas essa Praça de Fortaleza já ganhou uma dimensão tão importante que você vai encontrar características diferentes
de acordo com a área, a região que você vai estar atuando. Então, esse também é algo que precisa ser muito bem identificado, que precisa ser muito bem visto pela pequena empresa, tá? Hoje, você se instalar numa cidade como Fortaleza e durante muitos anos, talvez vocês tenham aí parentes, vocês tenham pessoas conhecidas que foram para São Paulo, que foram para a região sudeste atrás de emprego, porque no último século, no último século não, principalmente no último século, mas durante todo o nosso desenvolvimento urbano, São Paulo foi meio que um catalisador, né, de negócios, de mão de obra, de empregos no país. Então, muitas vezes o nordestino fazia essa migração, o cearense fazia essa migração, faz até hoje, lá para o estado de São Paulo. E a gente olha para esses grandes centros, como Fortaleza hoje é um grande centro, né? Fortaleza hoje fica disputando aí para ser a quarta, quinta cidade do país. Ano passado a gente foi a primeira cidade do Nordeste, então a gente é uma cidade muito importante, uma cidade muito relevante economicamente nesse momento atual. E muitas vezes a pequena empresa ela pode cair numa armadilha exatamente por não identificar essa praça, né? E a gente tem características bem distintas hoje entre as regiões de Fortaleza. Você tem condições de atuar em todas as regiões, você vai precisar aí de um belo investimento. Se você vai atuar numa região qualquer, você precisa identificar muito bem a característica daquele espaço que você vai conseguir atender, tá? E limitar e dimensionar isso, porque senão você pode vir a ter problemas. Formalmente, pessoal, e aí é pergunta de prova, marketing é o conjunto de esforços para descobrir e produzir o que os clientes desejam. Nunca percam essa sequência. Eu preciso descobrir, eu preciso identificar a necessidade, o desejo do meu cliente. E só depois que eu identificar isso é que eu vou conseguir ofertar e ter sucesso com a minha oferta. Eu já falei disso, eu vou repetir. Eu não posso fazer, se eu vou abrir um restaurante, eu não posso fazer aquele prato que eu gosto, aquela comida que eu gosto. Ah, mas eu faço melhor que ninguém. Ok. Só que se você estiver indo para um local onde ninguém gosta disso, por exemplo, uma comida muito típica do cearense, do nordestino como um todo, eu adoro. Mas talvez se eu falar aqui, mais da metade de vocês vão torcer o nariz, vão fazer uma caretinha. Buchada de bode. Quem gosta de buchada de bode? Se nós formos oferecer buchada de bode aqui no Ceará, aí ó, dos que responderam a minha pesquisa, então a gente teria aí 40% iria para o meu mercado e 60% não iria. E olha que a gente está meio que numa terra da buchada. Agora, se a gente se distancia daqui, né? Se a gente vai lá para o sul, provavelmente a gente vai ter um índice de aceitação bem menor. Mas é a buchada mais extraordinária. Eu faço aquela buchada mais fantástica, mais deliciosa. Mas tem gente que simplesmente detesta. Tem gente que não aguenta nem olhar, né? Ela tem uma imagem agressiva, ela tem um cheiro agressivo, ela tem um sabor agressivo. É um prato que é muito marcante. Ou você ama ou você odeia. Então, não adianta nós, aqui mesmo, olha, a gente está dentro do Ceará e acabei de fazer a nossa pesquisa de mercado, eu tive 40% de aceitação e 60% de rejeição. Então, se eu fosse abrir o meu restaurante agora para vocês, eu só iria conseguir vender para 40% de vocês. Mais da metade de vocês não iria me comprar, não iriam consumir o meu produto. Então, por isso que eu preciso descobrir e produzir o que o meu cliente deseja, qual é a necessidade dele. Depois que eu descubro isso, eu oferto. Então, vou fazer aqui a outra pesquisa de alimento. Eu vou oferecer pastel,
eu vou oferecer tapioca, eu vou oferecer baião de dois, eu vou oferecer sushi, e aí aquilo que atingir o meu 70%, o meu 80%, vai dar certo, tá? Uma coisa que, por exemplo, a gente meio que se aculturou é a questão do hambúrguer. O hambúrguer não é um prato típico brasileiro. Mas nos últimos 10 anos a gente não somente se rendeu ao hambúrguer, como a gente gourmetizou, a gente fez aí as hamburguerias. Existe consumo para isso? Existe, mas isso não é um prato de nossa cultura. Será que todas essas hamburguerias tiveram esse cuidado? Ou será que a gente só seguiu uma onda, uma moda qualquer? Vocês já perceberam que o nosso mercado tem muito disso, que aqui as empresas fazem sucesso durante 6 meses, durante um ano, 2 anos, mas elas não sobrevivem depois do segundo ano? Essas empresas normalmente bar, restaurante, eles têm essa característica. A gente abre um negócio, aquele negócio bomba no primeiro momento. De repente, aquele negócio se esvazia. Por que será, né? Será que a gente tem mercado para comportar tantas hamburguerias que surgiram aí nesses últimos anos? A primeira loja que ofereceu açaí foi um sucesso. Açaí é uma comida típica, né? Um produto lá da região norte. Então a gente trouxe aqui para o Nordeste, foi um sucesso. De repente a gente tem açaí em todo que é esquina, a gente vai tropeçando em cima do açaí. Será que as lojas de açaí ainda têm tanta força assim, né? Será que o mercado ainda comporta tanto assim? Então, a gente precisa identificar isso, tá? E a partir do momento que a gente identifica, e aí volto a repetir aquilo que eu falei lá no início do curso, citei hoje no início da aula, e vou repetir novamente. Por que que essas empresas demoraram tanto a fazer delivery, a oferecer, a utilizar os serviços dos aplicativos? A gente precisou de uma pandemia vir me obrigar a fechar minhas portas para eu ficar desesperado e fazer isso de uma forma meio, e até de certo ponto, estabanada, né? Por que que nós não planejamos fazer isso? Será que de fato a gente tem mercado, a gente tem público para estar. Hoje qualquer imóvel na região mais nobre de Fortaleza é absurdamente caro. Então, será que de fato eu preciso estar numa esquina super movimentada, cara, para eu estar vendendo hambúrguer, para eu estar vendendo açaí? Ou eu poderia ter escolhido aí um fundo de quintal qualquer, tá zerando os meus custos de aluguel, de locação e tá fazendo delivery? Será que eu não iria conseguir rentabilizar bem mais os meus negócios? Será que o meu público, ele realmente ele estava afim de sair para comer hambúrguer? Ou ele poderia comer esse hambúrguer lá em casa, lá na casa dele? Hoje tem muita pizzaria que está fazendo isso. A pizza que também é uma comida que nós nos aculturamos, mas essa meio que já tornou aí parte do nosso cotidiano, né? A pizza já deixou de ser italiana e já passou a ser brasileira faz muito tempo. Mas hoje a gente não tem mais essa característica da pizzaria. Antigamente, para a gente fazer uma pizzaria, a gente precisava de um espaço legal, bacana, amplo, e numa região nobre, mais cara, né? Nesse custo aí, ou de aquisição, ou de locação de imóvel, você tinha que investir. Hoje não, hoje as pizzarias elas estão sendo concebidas para delivery. Então eu preciso de um espaço bem reduzido. O que é isso? Eu consegui descobrir, identificar a necessidade do meu cliente. O meu cliente não queria mais sair de casa para comer pizza. Eu tinha clientes suficiente para comer pizza lá dentro das suas próprias casas. E aí a gente consegue reduzir drasticamente o investimento dos nossos negócios e, consequentemente, a gente consegue rentabilizar muito mais esses negócios, essas operações. Agora, para que a gente possa, né, descobrir, produzir, identificar essa necessidade, aí eu preciso divulgar ao mercado. Eu preciso falar para o mercado: olha, eu levo a pizza lá dentro da tua casa.
E a minha pizza, ela é deliciosa. Então, marketing também é um conjunto de esforços para conversar com o mercado, para você aparecer para o mercado. E esse normalmente, por isso que aí a gente meio que confunde marketing, promoção, propaganda, talvez seja o elemento mais visível, exatamente porque é aquela empresa que mais se comunica, que mais aparece, vai normalmente conseguir ter sucesso. E aí essa parte do marketing ele se destaca, não é à toa que o símbolo da propaganda é o galo, né? Porque o galo quando canta todo mundo escuta. Então, essa é a ideia, você precisa se fazer escutar, você precisa se fazer ouvir, você precisa se mostrar para o seu cliente. Não adianta você ter uma pizza deliciosa, você fazer uma embalagem legal, você conseguir desenvolver aí um mecanismo de logística que você consegue entregar a pizza em menos de 30 minutos, que você consegue entregar a pizza quentinha, eu vou receber a pizza, ela ainda vai estar suculenta, ela ainda vai estar saborosa, e ninguém sabe que você faz isso. Então você vai nadar, nadar e vai morrer na praia, tá? Ah, mas eu gosto do boca a boca, a gente vai utilizar o boca a boca. O boca a boca, pessoal, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante, mas, infelizmente, não é suficiente para conseguir alavancar nenhuma empresa. Por mais injusto, até perverso isso possa ser, normalmente o boca a boca ele é negativo. A gente tem uma propensão maior a falar negativamente de uma empresa do que positivamente. A gente está mais propenso a criticar do que a elogiar. Então, de fato, eu preciso coordenar as minhas ações de divulgação. Eu preciso estar atento e preciso trabalhar para divulgar, para ser visto, para conseguir me tornar conhecido, tá? E por último, vender e encantar o meu cliente. O que é vender e encantar o meu cliente? Ah, eu tenho aquela habilidade que eu vou vender a geladeira por esquimó. Lembrem disso, isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia, tá? Você vai vender geladeira para quem precisa de geladeira. Normalmente esquimó não precisa, então dificilmente você vai conseguir vender geladeira para esquimó. Provavelmente você vai conseguir vender cobertor, você vai conseguir vender agasalho, você vai conseguir vender as ferramentas que o esquimó precisa. Ele não precisa de geladeira. Só deixa a comida lá normalmente na temperatura ambiente que ela vai se manter gelada. Aliás, se você puser uma geladeira dentro do iglu, provavelmente dentro da geladeira vai estar mais quente que dentro do iglu. Então, definitivamente você não vai conseguir vender geladeira para esquimó. Então, mas vender o produto durante o momento, quando você identificou, quando você descobriu, você identificou a necessidade do seu cliente, você se mostrou para ele, ele lhe viu, ele lhe conheceu, ele chegou até você, você precisa atendê-lo muito bem. E aí vai aquela velha máxima, né, que o cliente sempre tem razão. E na hora que ele não tiver, você volta para a primeira regra, que é o cliente sempre tem razão, tá? E a gente precisa entender isso de uma forma muito racional, de uma forma muito profissional, porque não é o nosso pessoal que está operando a empresa, que está atuando naquela linha de frente, mas o nosso profissional. E o cearense, por característica, nós temos essa origem de comércio, nós temos essa origem de povos que praticaram comércio e a gente tem um comércio muito forte. Normalmente o cearense é um público difícil de se trabalhar. Mas quando você consegue encantar, quando você consegue identificar essa necessidade, você vai ver que as outras etapas elas vão acontecendo muito naturalmente. Mas a gente precisa entregar o produto que a gente ofereceu, nas condições que a gente ofereceu, oferecendo as razões e atendendo às necessidades que o meu cliente demandou. E aí ainda tendo essa questão do encantar.
que é sabendo que eu tenho ainda um dia seguinte, que eu tenho que estar atento ao meu pós-venda, que o meu produto ele precisa ser acessível, ele precisa ser possível de ser utilizado. Então, se o meu produto demanda de instruções, eu preciso colocar essas instruções. Ah, mas o meu produto não demanda de instrução. Eu vendo pizza no delivery. Eu estou voltando aqui para o exemplo da pizza, porque é um exemplo bem simples. Quem já pediu pizza no delivery e achou que a pizza, quando você come lá na pizzaria, é mais gostosa, é mais crocante, é mais quente, é mais suculenta? Que tal você pensar lá na embalagem da pizza que você só vai pré-aquecer e que o seu cliente termina de aquecer em casa, para que ela não perca essa característica. Então, ao invés de você fazer a embalagem de pizza colocando lá um monte de símbolo, um monte de desenho, um monte de cores, você pode colocar lá na tampa da pizza uma instrução. Essa pizza foi aquecida por 10 minutos e quando chegar em casa aqueça por mais 5. E aí talvez você descubra o ponto ótimo, uma coisa muito simples para qualquer produto. O cliente ele precisa saber utilizar esse produto. Senão, ao invés de nos encantarmos, a gente vai lá na loja, a gente recebe uma demonstração, o vendedor mostra para a gente, tudo funciona às mil maravilhas, mas quando eu chego em casa, quando eu saio da loja, eu não consigo utilizar o produto. O produto não está claro. Eu tento assistência, eu não consigo assistência, então eu não vou conseguir encantar o cliente. A venda ela não termina nesse momento que você entrega o produto dentro da loja. A venda ela permanece enquanto nós estivermos utilizando qualquer que seja o produto, seja uma pizza que eu vou consumir ali rapidamente, ou seja um aparelho de telefone, seja um computador, seja um automóvel, seja uma bicicleta, qualquer produto que vai ter aí uma vida mais longa, tá? A gente vai precisar. Eu vi uma propaganda muito interessante, não sei se vocês viram, mas a Chevrolet está fazendo uma campanha para os airbags do Celta e do Classic, se não me engano. Esses airbags apresentaram um problema aí e a Chevrolet está fazendo um recall, tá chamando as pessoas para voltarem lá na concessionária para fazer isso. Ah, mas isso é normal, algumas montadoras já fazem isso há algum tempo. O que, que me chamou a atenção especificamente nessa campanha? Porque eles estão oferecendo R$ 500 em combustível para quem for lá fazer isso. Poxa, mas a empresa tem a obrigação de fazer? Não, ela não tem. Ela tem a obrigação de fazer o recall e ela tem a obrigação de responder por eventualmente se alguém se machucar por conta da má operação lá do equipamento. No caso, se o airbag explodir e machucar alguém, alguém tiver aí algum dano físico, um dano material, a empresa tem a responsabilidade disso. Então elas fazem campanhas, né? Essas campanhas não são gratuitas, elas têm que acionar aí a imprensa pesada, aquela imprensa mais cara, os veículos mais caros de comunicação. E além disso, ela ainda está oferecendo isso, né? Enquanto a gente vê aí uma grande dificuldade do nosso governo de oferecer um auxílio emergencial, isso acaba sendo uma espécie de auxílio. A gente receber R$ 500 de combustível é um belo de um auxílio no momento, nessa crise toda que a gente está vivendo. Então, é uma motivação para que as pessoas cheguem até as lojas. Então, é uma motivação e é também um gancho com esse momento todo que a gente está vivendo, né? Onde uma empresa meio que está até auxiliando a população, já que a gente hoje está precisando de todo e qualquer auxílio que tiver. Então a empresa sai bem na fita, né? Ela vai conseguir encantar os clientes. Ela conseguiu ser citada aqui numa sala de aula. Não tivesse acontecido isso, eu não estaria dando exemplo. Olha esse exemplo que não tem muito a ver com o contexto, né? A Chevrolet não está me patrocinando e a gente está falando sobre ela aqui. Isso é uma forma de encantar os clientes. As ações são muito importantes, são muito interessantes e sempre muito bem-vindas. E é isso, pessoal. Obrigado, muito boa noite, saúde.